pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos ler dois versículos da palavra de Deus que se encontra neste capítulo 24, versículo 36 e o 37. Todos acharam? Amém? Digo o presbítero Maurício fazer a leitura. 24, 36 e 37, que diz assim: porém, daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Poder sentar a igreja, em nome de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo que disse, né, irmãos, que acerca daquele dia ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Sabemos que será como nos dias de Noé, aonde as pessoas, elas casavam, davam-se em casamentos, e quando veio ali o dilúvio, né, pegou a todos, né, desprevenidos. Isso nos dá a entender que temos que ter uma vida de vigilância e de oração, né, irmãos? Uma grande responsabilidade para nós, a igreja do Senhor. Esse texto da palavra de Deus fala da segunda vinda do Senhor Jesus. O Senhor, Ele veio, quando Ele disse essas palavras, Ele veio em carne, nasceu, né, de uma mulher, habitou entre os homens, experimentou as nossas dores, e Ele prometeu, irmãos, que Ele voltaria. Lá em João, capítulo 14, versículo de número 1, Ele disse para os discípulos, né, não se turbem os vossos corações, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Ele disse, eu vou e vou preparar um lugar, e quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei, para que onde eu esteja, vós estejais também. O Senhor prometeu que Ele voltaria para nos buscar. A promessa ali para os discípulos, ela alcançou a nossa vida, pela nossa fé. Ali no livro de Atos dos Apóstolos, depois que Jesus, Ele ressuscitou, Ele estava ali falando com os discípulos para que eles aguardassem em Jerusalém a promessa do Espírito Santo sobre a vida deles, e que seria dado a eles poder para que eles fossem por todo o mundo e pregassem o Evangelho. E depois que Jesus disse aquelas palavras, Ele ascendeu aos céus. Os discípulos ali ficaram com os olhos fitos em Jesus, olhando enquanto Ele subia. E apareceu ali dois homens de branco e disse para eles, né, varões galileus, o que estáis olhando? Este a quem vocês estão vendo subir, assim desta mesma maneira Ele há de descer. Uma promessa, irmãos, de que Jesus, Ele vai voltar. Por uma segunda vez o Senhor virá a este mundo, mas
nós cremos pela palavra de Deus, irmãos. Nem todos creem desta forma, mas nós cremos que a segunda vinda de Jesus será feita em duas fases. Uma antes da tribulação. Sabemos que a palavra de Deus, ela diz que virá, esse mesmo texto de Mateus 24, virá uma grande tribulação nessa terra, a qual nunca houve e nem jamais haverá. Então o Senhor, Ele promete que Ele voltará a buscar a sua igreja, e nós cremos que essa promessa, ela vai se iniciar antes dessa tribulação, pois está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, o apóstolo Paulo, ele diz, e nos dá a entender que ele já aguardava isto acontecer nos seus dias. Ele disse: nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Ele dizia a respeito da volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Ele disse que será num momento só, num abrir e fechar de olhos. A palavra de Deus diz que isso acontecerá, irmãos, rapidamente. O arrebatamento da igreja será algo que as pessoas não vão perceber o que está acontecendo, irmãos, porque diz que é num abrir e fechar de olhos. Eu creio que abrir e fechar de olhos é algo muito rápido, irmãos. Não dá tempo de ninguém procurar se acertar, colocar a sua vida em ordem. A primeira fase da segunda vinda de Jesus acontecerá no arrebatamento da igreja. Ele disse que os mortos serão transformados. Aqueles que morreram salvos em Cristo Jesus vão ser ressuscitados. Quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados. Muitos não vão experimentar a morte, muitos não vão descer à sepultura. No momento do arrebatamento, aqueles que estiverem firmes na presença de Deus serão arrebatados, serão primeiro transformados em um corpo de glória, um corpo diferente, deste que nós temos aqui, porque a palavra de Deus diz que carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. É necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o mortal se revista da imortalidade. Isso quer dizer que nós temos que ser transformados em um corpo que pode entrar na presença de Deus, estar face a face com Ele, porque a carne e o sangue não pode entrar no reino dos céus, irmãos. O arrebatamento é isso. Quer dizer que você vai ser tirado à força deste lugar. É algo repentino, iminente, porque o Senhor virá nas nuvens. A primeira fase da segunda vinda do Senhor, o Senhor não vai colocar os seus pés aqui, mas diz a palavra do Senhor que Ele virá nas nuvens, e os mortos ressuscitarão, e nós, disse Paulo há 2000 anos atrás, e eu digo isso hoje na presença de Deus, seremos transformados e juntos subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Esta é uma promessa que nós aguardamos, que nós esperamos com grande expectativa, irmãos, a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, e glória a Deus por isso. Mas isso, irmãos, o Senhor Jesus disse que este dia ninguém sabe,
palavra de Deus diz que Ele virá como um ladrão de noite. Por isso nós temos que vigiar e orar, colocar a nossa vida na presença de Deus, irmãos. Não é tempo de nós estarmos, buscando preparação, mas é tempo de nós vivermos preparados para este momento, irmãos. Porque olha o que Pedro disse ali na sua segunda carta, no capítulo 3, que muitos dizem que esta promessa é demorada. Muitos dizem: aonde está a promessa? E eu creio, irmãos, que isso aqui que dizem não é quem está lá fora, são aquelas pessoas que receberam a palavra de Deus, mas que por acharem estar demorando, passando já muito tempo, já começam a questionar a respeito da vinda do Senhor, e dizem: aonde está a sua vinda? Porque desde o tempo dos nossos pais já ouvimos isso. Mas a palavra de Deus diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus é longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todo homem chegue ao arrependimento. Esse é o nosso Deus. É um Deus longânimo, que aguarda, aleluia, que o homem ele se arrependa do seu pecado e se coloque na presença dele, irmãos. E este dia, a qual ninguém sabe, mas nós sabemos algo, irmãos, que existiriam sinais a respeito deste dia. Sinais, como disse a palavra de Deus, será como os dias anteriores ao dilúvio. O dilúvio era anunciado, assim como a volta de Jesus está sendo anunciada. Não sabemos o dia, mas nós temos visto sinais acontecendo, irmãos. E um grande sinal que está no profeta Daniel, no capítulo 9, a respeito da ciência, que nos últimos dias se multiplicaria, irmãos. E nós temos visto tantas coisas acontecendo. Uma outra promessa gostaria de deixar aqui, a respeito que Jesus disse que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor se esfriaria. Acontecimento dos últimos dias, antes do arrebatamento da igreja. E o que é a iniquidade? É o pecado. É um pecado doloso. É um pecado que ele é cometido de uma forma que a pessoa, ela tem conhecimento da verdade, irmãos, e ela faz aquilo que não é agradável a Deus. Isso é iniquidade. Ela peca sabendo que está pecando e não tem temor de Deus na sua vida, mas confessa a Deus com a sua boca, mas o seu coração está longe da presença de Deus. Temos visto isso, irmãos, diante dos nossos olhos. Outra coisa também que Paulo disse para Timóteo, que nos últimos dias as pessoas escolheriam para si mestres que contariam fábulas que viessem somente agradar a si mesmo, os seus desejos, as suas concupiscências, e a sã doutrina seria como coceira nos seus ouvidos, não suportariam a palavra de Deus. Esses dias atrás, um irmão disse que emprestou um CD de uma mensagem de um pregador americano que já até faleceu ele faz pouco tempo. Agora me esqueci do nome do homem, do pregador. Sei que ele é americano. E a mensagem falava da salvação. A mensagem trazia o amor de Deus sobre toda a humanidade. Uma palavra de arrependimento.
e disse que aquela pessoa devolveu o CD para ele, dizendo que aquela palavra, ela não tinha valor, não tinha unção, não tinha poder de Deus. Então nós vemos que estão preferindo ouvir somente aquilo que vem trazer massagem para os seus próprios egos. A palavra disse isso, que muitos amontoarão para si, escolherão para si mestres que contam fábulas e venham agradar aos ouvidos. Então são sinais, irmãos, que estão acontecendo diante de nós, que pressupõem que o Senhor está às portas, irmãos. O arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. Eu sei que muitos acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, mas a palavra do Senhor diz que será uma tribulação tão grande, irmãos, a qual nunca se ouve, e eu não vejo, através da palavra de Deus isso, porque nós vivemos no tempo da graça, irmãos, no tempo da graça. A dispensação que vivemos é da graça, é que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, Ele nos retirou todo o nosso pecado. A partir do nosso arrependimento, nós somos purificados por Ele, irmãos, e temos o seu perdão. O apóstolo Paulo diz ali em Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos, pela fé, mediante o Senhor Jesus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então eu vejo que é por esta graça que nós alcançaremos, irmãos, a nossa salvação. Mas uma coisa, irmãos, é importante. No momento do arrebatamento, eu vou participar deste grande evento. Eu vou ser arrebatado. Eu sou um salvo em Cristo Jesus. Eu tenho certeza. Eu estou na igreja, eu fui batizado, mas a maneira que eu estou hoje, se Jesus vier arrebatar a sua igreja, eu sou um arrebatado. Vou ser tirado daqui, deste lugar? Essa é uma pergunta, irmãos, porque nós temos que estar atentos a isso. A palavra de Deus, ela disse lá, o Senhor Jesus: vigiai e orar, porque estarão dois trabalhando no campo, um será tomado e o outro deixado. Estarão dois em uma cama, um será tomado e deixado o outro, irmãos. Quer dizer que nem todos vão subir, nem todos vão ser salvos. É uma coisa individual. Ninguém pode ser salvo pelo seu cônjuge, pelo seu irmão, pelo pastor, mas é somente pela graça que está em Cristo Jesus, a qual Ele nos ofereceu, irmãos. E nós temos, esse compromisso, essa responsabilidade diante do Senhor. E como eu sei se eu vou ser arrebatado? Eu creio que tem algumas coisas na palavra de Deus que nos mostra isso. Se o Senhor voltar hoje, como que eu sei se eu participo desta promessa do Senhor? Jesus escreveu em Lucas capítulo 21, versículo 34: olhai para vós mesmos, para que não encheis os vossos corações de glutonarias, de bebedices e de coisas que envolvem esta vida, para que neste dia não seja pego de surpresa como um laço. Então a palavra de Deus diz: olhai para vós mesmo. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Cada um olhar para si mesmo, para poder saber como que está a sua vida. Muitas vezes as pessoas se preocupam tanto com a vida dos irmãos, com a vida do vizinho,
o que ele está fazendo, o pecado que ele está cometendo, e se esquece. A palavra de Deus diz: olhai para vós mesmo, para que possamos assim conduzir a nossa vida longe das coisas deste mundo, afastado dos negócios desta vida. Que Paulo disse que todo bom soldado, quando ele é arregimentado, ele já não se envolve com os negócios desta vida. Antes o seu prazer é satisfazer aquele que o arregimentou. Então este é o nosso prazer, não nos negócios desta vida, mas em agradar a Deus em todas as coisas, irmãos. Isso está escrito em Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36, para que não sejamos pegos, desapercebidos em um laço, irmãos, porque será assim um laço, uma armadilha, que quando a pessoa vai perceber, ela já está presa, né? E vai ser assim o arrebatamento. Quando a pessoa perceber, irmãos, a pessoa que estava do seu lado já foi embora, e ele vai perceber que ele ficou para trás, irmãos. Então nós temos que ter o cuidado, né, e saber como que nós conduzimos a nossa vida na face da terra. Outra coisa, irmãos, nós temos que saber aonde que está a nossa esperança: as coisas deste mundo ou na eternidade? A palavra de Deus diz que o justo vive pela fé, não pelo que ele vê. Se alguém lá do mundo falar, ouvir você dizendo que a sua expectativa é morar no céu, ele vai te chamar de doido, né? Porque ele é uma pessoa carnal, não vive no Espírito. Mas nós, irmãos, que temos o Senhor na nossa vida, nós temos que viver assim, não servir a Ele pensando nas coisas deste mundo, no que Ele pode fazer por mim nesta vida, porque muitos servem a Deus, irmãos, pensando naquilo que Ele pode proporcionar para estes dias, irmãos. Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: aqueles que esperam em Cristo somente nesta vida são os mais miseráveis dos homens. Como que eu sei se eu sou um salvo? É quando eu procuro servir a Deus, buscar a Ele, não pelo que Ele pode proporcionar aqui, mas pelo que Ele tem preparado para mim, e que Paulo viu e diz que são coisas que não tem como dizer, irmãos, inefáveis, inexplicáveis aos olhos do homem, irmãos, coisas maravilhosas, né? Então o cristão, ele vive pelas coisas que são lá do alto. A sua esperança em Cristo Jesus é estar com Ele para sempre na eternidade, irmãos. Aqui nós temos problemas, temos lutas, mas não buscamos Jesus para que Ele somente abra portas, para que Ele venha resolver meus problemas nesta vida, não. Nós buscamos a Ele porque Ele tem um lugar preparado, irmãos, e lá não terá problemas, né? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que ali será um lugar onde não haverá pranto, não haverá dor e não haverá morte, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Por isso não haverá pranto ali, irmãos, mas somente gozo e paz. Você sabe que você é um salvo se você aguarda isso na sua vida e você tem isso no seu coração, irmãos. Porque muitos estão buscando a Deus, irmãos, mas nem sabem que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Ele não tem essa esperança. Muitos estão tão apegados a este mundo que são capazes de dizer, se souberem que Jesus vai voltar esta noite, ele vai dizer: ah, Senhor, esta noite não, aqui está tão bom, né? A coisa aqui está tão boa, a minha vida está fluindo, deixa para o ano que vem.
porque não tem essa esperança, irmão, do que nos aguarda na eternidade. Mas aqueles que esperam, aleluia, eles sabem que são coisas melhores. A palavra do Senhor diz que são coisas que olhos não viram, não chegou no coração do homem, mas o Senhor tem preparado para nós, irmãos. Talvez você tenha uma vida boa aqui nessa terra, mas o que Deus tem preparado, aleluia, é muito melhor, né? Como que eu sei se eu sou arrebatado? Aí eu tendo uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18 diz: não vos embriagueis com vinho, aonde há a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia! É assim que tem que ser. Nós temos que buscar na nossa vida comunhão com este Espírito, andar segundo o Espírito, não segundo mais a nossa carne, as nossas vontades, mas ser cheio do Espírito Santo é fazer a vontade de Deus, é ter amor pela sua obra, é me preocupar com os irmãos. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é ter uma vida frutífera na presença de Deus, irmãos. É ser uma pessoa que olha para nós e vê prazer em fazer as coisas de Deus. É olhar para nós e ver Jesus em nossa vida, através dos nossos frutos, dos nossos testemunhos. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Por isso, quando se levantou ali os diáconos, irmãos, o Espírito Santo disse para que escolhessem, separassem pessoas cheias do Espírito, porque assim eles iriam trabalhar, servir a Deus, irmãos, com alegria. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele faz a obra de Deus, não esperando uma oportunidade para ser abençoada, porque ela já é abençoada. Ela faz algo para Deus, não esperando que ela venha receber algo em troca, constrangida a fazer para receber algo. Não, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela serve a Deus com alegria, ela serve os irmãos com alegria. Aleluias, né? Graças a Deus por isso. E também, como que eu, aleluia, posso saber se eu sou um salvo? Aleluias. Eu marquei aqui uma referência, irmão, que está em Apocalipse 3, versículo 8. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Como que eu sei se eu sou um salvo? É quando eu guardo a palavra de Deus, irmãos. Guardar a palavra não é pegar ela e guardar em algum lugar, não. É você obedecer esta palavra, é você viver esta palavra. O guardar a palavra aqui é se manifestar a vontade de Deus em sua vida, é você andar com temor na presença de Deus. Isso é guardar a palavra. É o que disse, né, o salmista, para que você não caia no pecado, para que você resista ao pecado que está diante de você, porque você obedece a Deus, a palavra de Deus, né? Isso é guardar a palavra de Deus. E também guardar a palavra é o homem ser o que? Um homem prudente, irmãos, que edifica a sua casa sobre uma rocha.
Ele não é somente um ouvinte, mas é um praticante da palavra de Deus. E aí você sabe, irmãos, que você é um arrebatado, que você é um salvo, que venha em qualquer momento que for, mas você está preparado para subir. Guardar a palavra e não negaste o meu nome, tendo pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eu sei que eu sou um arrebatado quando eu não nego ao Senhor Jesus, irmãos. E de que maneira que eu não nego a Ele? É professando a minha fé em todas as circunstâncias, é não, aleluia, concordando com as coisas deste mundo, irmãos, que estão aí envolvendo as pessoas, e muitas vezes a pessoa, por agradar alguém, ela nega a Jesus Cristo, ela não coloca a sua fé em prática. O nome de Jesus Cristo é deixado de lado, irmãos, por causa da negligência. Muitas vezes, através essas coisas que estão acontecendo aí no mundo, esses movimentos ativistas, quantas vezes as pessoas acabam concordando e acabam negando a sua fé, negando a Jesus Cristo. Nós temos que ter autoridade, irmãos, porque o nome de Jesus Cristo, Ele nos dá autoridade, para nós mostrarmos a diferença diante das pessoas, diante dos homens. A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e luz deste mundo. E como que isso se manifesta em nós? É nós mostrando a diferença, irmãos. Não negar, como Pedro fez. Pedro negou Jesus, irmãos. Naquele momento, o medo, não sei, mas ele negou Jesus. Ele se misturou com as pessoas, fugindo de ser reconhecido como um cristão. E muitas vezes acontece isso. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós somos fracos, a nossa carne é fraca, mas o Espírito Santo que está em nós nos fortalece para nós testificarmos o nome de Jesus Cristo na nossa vida. Não importa, irmãos, quantas vezes a corrupção chega diante das pessoas e eles se esquecem de Jesus Cristo e acaba negando o nome de Jesus através da sua atitude, da sua oportunidade que ele está tendo. Mas não podemos ser assim, irmãos. Temos que guardar a palavra de Deus e não negar o nome do Senhor Jesus, aleluia, na nossa vida, Tem um salmo que diz, Salmo 37, ele diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega os teus caminhos a Deus, confia nele, e Ele tudo fará. Se entregamos a nossa vida a Ele, irmãos, não mais vivemos essa nossa vida, mas ela é de Deus. Vivemos para Ele em todo o tempo da nossa vida, e não importa o momento, mesmo que vamos passar por uma grande adversidade, mas não podemos negar o nome de Jesus Cristo, irmãos. Aleluias, E também, para nós sabermos, se somos salvos, arrebatados, é preciso nós estarmos em santidade, irmãos. Em santidade. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se ninguém verá a Deus, irmãos, que dirá ser arrebatado? E o que é ser santo? É ser assim, separado,
separado das coisas deste mundo, irmãos, está na presença de Deus, em espírito e em verdade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz ali, que se é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em todo o vosso proceder. Em todo o nosso proceder, irmãos, as nossas atitudes, o que nós fazemos na nossa vida, tem que estar em santificação, tem que ser para o Senhor, irmãos. Como que eu sei se eu sou um salvo, irmãos? É se a minha vida está dessa maneira. Não adianta a pessoa dizer que é crente, irmãos, está no adultério. Não adianta a pessoa dizer que é crente e passar o irmão para trás. Não adianta. Aquele que é santo, ele comete pecado, irmãos, porque não somos perfeitos. A palavra de Deus diz que nós buscamos alcançar a perfeição, mas somos santos porque somos separados deste mundo, mas sujeitos a pecar. Mas muitos não acontece de pecar, permanecem no pecado. A palavra de Deus fala, e ele não consegue, irmãos, dar ouvidos à palavra. Então, precisa ser santo. Eu não posso pedir perdão para Deus por algo que eu fiz, para participar da ceia, e amanhã eu voltar a fazer este mesmo pecado, irmãos. Eu não posso fazer isso. Para mim ser arrebatado, não sabendo o dia e a hora, eu preciso estar em santidade, irmãos. Paulo diz ali em Romanos capítulo 6, 22: porém agora, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação e por fim a vida eterna. É a santificação. Para mim ser salvo, arrebatado, a minha vida precisa estar em santidade, irmãos. Eu não posso de maneira nenhuma, sendo um crente, irmãos, viver em pecado. Estou sujeito a pecar, porque João disse: estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, tendes advogado, é Jesus Cristo. Mas eu não posso cometer um pecado hoje e pedir perdão, irmãos, e amanhã cometer o mesmo pecado. Aí eu pedi perdão e depois de amanhã cometer o mesmo pecado, irmãos. Se Jesus voltar, eu vou ser condenado. Eu não posso ser salvo agora e daqui a pouco não. Eu não posso, irmãos. Eu preciso ter uma vida reta e santa na presença de Deus. É o que disse o apóstolo Pedro: se é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos em todo o vosso procedimento. Eu não posso ser santo somente na igreja e lá em casa ser uma pessoa, irmãos, ignorante, prepotente, que quer estar no domínio, que quer estar no controle. Eu não posso lá no meu serviço dar um mau testemunho, maltratar as pessoas. Não, é em todo o vosso procedimento, Como tem aquela ilustração, irmãos, da criança que disse para a mãe, mãe, vamos mudar para a igreja? Mas por que, filho? Porque lá na igreja o pai é tão bom, Isso pode ser ao contrário, irmãos? Mas o certo é que se aquele dia e hora ninguém sabe, nós temos que estar em santidade, irmãos, em nome de Jesus. Queria também citar Tito,
capítulo 2. Queria pedir para alguém abrir aí a palavra de Deus. Queria ler este versículo aqui, irmãos. Tito, capítulo 2, versículo 13 e 14. Vamos ler aqui com Tito 2, 13 e 14. Disse a palavra. Disse a palavra, aguardando a bem-aventurada a esperança, aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para que nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Graças a Deus, Deus. Que maravilha, né, Deus? Aguardando a bem-aventurada esperança. Você aguarda isso para si? A bem-aventurada esperança. O aparecimento do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, né, Deus? Que separou para si um povo, que através do seu sacrifício Ele nos remiu de todo o nosso pecado, irmãos, e separou para si um povo zeloso e de boas obras. Quem vai participar do arrebatamento? A palavra de Deus diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E nós, igreja, temos também que estar preparados para nos encontrarmos com Ele. E como que está a nossa vida, né? Como que eu tenho conduzido as coisas que eu tenho feito? É com zelo? As minhas obras diante do Senhor têm sido agradáveis? Porque temos visto, irmãos, Deus disse que para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Jesus Cristo veio a este mundo na cruz do Calvário e entregou a sua vida, e já se vão mais de 2000 anos, mas para Deus pode ser 2 dias. Da criação até os dias de hoje se passaram 6000 anos. Então o 7º 1000 anos está às portas, irmãos. E eu creio que o arrebatamento da igreja vai ser antes deste período, o período milenar de Cristo na terra. Então, pela palavra de Deus, pelo tudo que vem acontecendo, irmãos, o Senhor está voltando. E a minha vida, como que está diante dele? Qual é o meu interesse diante do Senhor? Por que eu estou aqui nesta noite? Para servir. Porque Ele pode proporcionar algo para mim, para este momento? Ou estou aqui porque Ele me salvou? Porque Ele me deu o direito a estar com Ele eternamente. E esta é a minha esperança nele. Eu sei que Deus, Ele pode abrir porta, Deus pode melhorar o emprego, Ele pode dar emprego. Eu sei que Deus, Ele pode curar uma pessoa através da fé em Cristo Jesus, mas Ele veio, aleluia, para nos preparar para estar com Ele, irmãos. E esse dia está bem perto, né? E que nós possamos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, irmãos. Que possamos ter esse desejo, que este dia possa vir mais rápido, que o nosso desejo é este, de estar no céu com Ele, é deixar este lugar, irmãos, porque não pertencemos a este lugar. O apóstolo Pedro disse que nós somos peregrinos nesta terra, forasteiros, aleluia. Vivemos aqui
mas não fazemos parte deste mundo, porque a nossa morada está preparada por Ele lá no céu. E quando nós temos essa esperança nos nossos corações, irmãos, nós nos fortalecemos para vencer o pecado, para suportar as tribulações da vida, e ninguém pode tirar, aleluia, o que o Espírito Santo tem colocado em nossos corações, irmãos. Quando nós temos essa esperança, nós servimos a Deus com alegria, não obedecemos a Ele por medo da morte, não, mas obedecemos a Ele com alegria no nosso coração, porque nós somos salvos por Ele e temos o direito a viver eternamente na presença dEle. Não tem luta, não tem dificuldade que possa nos fazer parar. O Espírito